Vamos lá. Primeiro símbolo. Todos esses sinais... Deixa eu deixar aqui maior para você essa imagem. Olha só. Eu vou deixar ele grande aqui. Todos esses sinais que você está vendo aí é de alquimia. São símbolos que você vê sempre. Esses simples sinais do século XVII ilustram a mistura de formas geométricas elementares, símbolos, signos astrológicos. Cada parte representa vários elementos. É as forças necessárias para o trabalho mágico na busca pela transformação física e iluminação espiritual e imortalidade. Muitos alquimistas medievais são baseados em filosofias enraizadas em tradições místicas da Cabala, miticismo judaico, espiritismo judaico, e tem a Cabala negra, que é satanismo judaico, e nas práticas ocultas de civilizações antigas como Egito e China. Então, todos esses símbolos estão alinhados à mística, à Cabala e ao miticismo mundial, né? Que são símbolos que você ocultamente são colocados em roupas, em brinquedos, em paredes, em arquitetura, e são símbolos satânicos. Segundo símbolo que eu quero tratar com vocês, também é muito conhecido, que é o símbolo da anarquia. Isso aqui é muito usado pela esquerda, meu irmão. Anarquia. Atualmente esse símbolo é muito popular entre crianças com idade escolar, pois é facilmente encontrado em jogos de videogames populares, filmes e televisões. A linha A muitas das vezes se estende para fora do círculo. Para muitos satanistas e outros grupos ocultistas de rápido crescimento, o símbolo representa o seu slogan: faça o que tu queres. Eu mostrei esses dias numa live que no comercial da Tang, as crianças levantando o anarquismo, que é o que? Faça o que você quer. Um ex-ocultista explicou que representa os Asmodeas, que é a força demoníaca na condução de adolescentes para perversão sexual e suicídio. Então é um símbolo satânico, utilizado pela juventude como algo natural. É como o pé de galinha, né? Que é crucifixo de cabeça para baixo. O pé de galinha também. Perversão sexual, imoralidade sexual e suicídio. Então é o anarquismo. É aquilo, você é livre, é a agenda ideológica. Faça o que tu queres. Mas esse símbolo está em todo lugar. Terceiro símbolo. Símbolo da OMS e símbolo da medicina. Você sabia que é um símbolo oculto também? Um símbolo antigo que remota ao deus grego Hermes. Os romanos chamavam esse deus de Mercúrio. Na filosofia e medicina indiana, o caduceu. Está intimamente ligado ao sistema de centros de energia chamado Chakiras. As duas serpentes enroladas em torno da equipe representam as forças positiva e negativa, o bem e o mal andando juntos. O bem e o mal andando juntos. Outro símbolo, originalmente, olha aí, a foice e o martelo representa, né, um martelo e um arado. A unidade coletiva dos trabalhadores soviéticos e camponeses. É interessante ver que a semelhança com o símbolo do Islã também. E aí você vê o símbolo comunismo e islamismo andam juntos. As duas ideologias
tinham muito em comum o ódio ao cristianismo bíblico e aos judeus, a disponibilidade para matar aqueles que não se conformam, a esperança do comunismo do mundo. Nós estamos caminhando para o mundo comunista. E veja que o mesmo símbolo do comunismo é o símbolo do Islã. E tantos comunistas como os islâmicos, que a gente teve a polêmica essa semana que o Neymar assinou um contrato, né, com o seu novo clube, que o dono é um sheik, e na cláusula ele teve que vai ter que tirar a tatuagem do nome de Deus e não pode propagar mais o nome de Jesus e de Deus em nenhum jogo, em nenhuma roupa, em nada. Por quê? Porque eles têm ódio aos cristãos e aos judeus. E é como se eles tivessem disponibilidade para matar aqueles que não se conformam com a esperança do comunismo no mundo. Aí vocês vão ficar assombrados agora com o que eu vou mostrar aqui. Porque isso aqui é usado nos altares, é usado na roupa dos crentes, né? Que é conhecida como a estrela de Davi. Mas é um hexagrama, a estrela de 6 pontas. Quando cercada por um círculo, representa a mente divina. E você sabe o que é a mente divina? Uma falsificação da sabedoria de Deus. Para numerólogos, grupos ocultos, através dos séculos, muitos ainda o usam em rituais de ocultismo. Mas para o povo judeu pode significar a estrela de Davi mesmo com o círculo. Mas veja bem, a estrela de Davi não tem o círculo. O problema é o círculo, que representa uma falsa sabedoria de Deus. Ô meu irmão, eu acho incrível como pode pastor cristão... Por exemplo, nós tivemos a semana do Ano Novo, do Yom Kippur, teve gente que mandou para mim, pastor, eu faço o Yom Kippur, não faço o Yom Kippur. Meu irmão, se você fizer um jejum com o propósito de consagrar sua vida a Deus, é aceito por Deus. Mas o dia do arrependimento é todo dia, o dia de santidade é todo dia. Não é um dia do ano que eu vou me arrepender de todos os pecados e no outro ano eu volto a pecar, porque Deus removeu toda a minha culpa e vai me dar um ano abençoado, então eu estou livre para pecar de novo. Então o Yom Kippur... o dia da expiação, ele é muito além de tudo isso. E no cristianismo, o Yom Kippur é o diário, é a santidade diária, é o arrependimento diário, é uma vida de comunhão diária. Mas sabe qual é o problema? É os pastores usando kippá, tocando shofar, trazendo um monte de costumes e rituais e leis e mosaicas para dentro da liberdade que há em Cristo Jesus. Então, sabe o que é para mim tudo isso? É uma falsificação da sabedoria divina. E o maior símbolo de todos eles é o hexagrama. Alguns dizem que o hexagrama era a estratégia de Davi de guerra. Ele tinha um círculo, de 6 que blindava eles totalmente. E é por isso que o exército de Davi ganhava todas as guerras. Então eu só estou dando exemplos aqui para vocês, porque isso está impregnado, que existe ocultismo por trás. Outro símbolo que foi muito usado agora no governo Bolsonaro, nos 100 dias, 300 dias, é esse símbolo aí, ó. Que é chamado de Infinity. Na antiga Índia e no Tibete representa a perfeição, dualismo e unidade entre masculino e feminino. No tarô, o culto é ligado à magia e representa o equilíbrio ou o equilíbrio de várias forças. E o símbolo infinito, ele é uma serpente comendo o seu próprio rabo. Então, quando você olha para tudo isso, meu irmão, e esse símbolo ele está sendo muito utilizado agora, que tudo isso tem a dualidade, E veja que no tarô é ligado à magia, representado o equilíbrio de várias forças. É como se várias forças trabalhassem para um equilíbrio. Vamos para outro, pentagrama. O pentagrama. Pentagrama ou estrela de 5 pontos apontado para cima é um símbolo padrão para bruxas, maçons e muitos outros grupos pagãos e ocultistas. Veja bem, a maçonaria não tem hexagrama.
é pentagrama. Para as bruxas representa 4 elementos básicos: vento, água, terra e fogo. Além de um panteísmo ser espiritual como guia ou a mãe terra. O pentagrama também é usado para proteção, banir ou trazer de volta energia. Depende de como é desenhado. Para os satanistas representa o bode, o Bafomé, né? O Bafomé. Meu Deus. O Bafomé que é o símbolo, né? De toda essa questão satânica. Olha aí. Tem muita gente que acha que isso aqui é só o símbolo de Hitler. Mas vai além olha só, é um símbolo oculto que Hitler utilizou. Encontrado no Egito, China, Índia e outros países. As versões chinesas incluem no destro Yang e com a mão esquerda o Yun. Os opostos se harmonizam. Eles representam o Sol, as 4 direções, o movimento e as mudanças, os 4 apêndices e da união dos opostos linhas cruzando. Revivido por Hitler, representa o racismo e a supremacia branca dos nazistas. É muitas vezes colocado dentro de um círculo. Aí existe outro símbolo que muitas vezes ele não é utilizado como esse símbolo aqui, ó. Mas eu vou dar um exemplo para você entender bem simples. É comercial do desodorante da Nivea. É branco e preto, né? Que é o bem e o mal. O bem não vive sem o mal. O Yang é o preto. E Yang e Yang. Yang, vamos lá, é o branco e o preto. Vamos lá. O bem não vive sem o mal e o mal não vive sem o bem. Então, muitas das vezes, todo lugar, por exemplo, por que o piso maçônico é branco e preto? É o bem e o mal andando junto. É por isso que eu não me conformo como pastor ser maçom, estar na maçonaria, eu não me conformo. Que as trevas unidas com a luz e as trevas não andam junto. Eu acabei de ler para vocês que o bem, a luz, reprova as obras das trevas. Não tem como trevas e luz andar juntas. E dentro do espiritismo, da nova era, é como que se o filho pródigo fosse o diabo, e o diabo fosse o filho rebelde de Deus, que depois Deus vai perdoar o diabo e seus adeptos, e Deus e Cristo andassem juntos. Isso é muito propagado na série Lúcifer, que eu estava vendo na Netflix, estava em primeiro lugar no Brasil essa semana. Lúcifer estava sendo a série mais assistida e o filme mais assistido no Brasil. Olha como o ocultismo, o satanismo está sendo propagada, e a série Lúcifer ela foi projetada para que as pessoas olhem para o diabo como um ser bom, um ser que precisa de psicólogo, um ser que foi desprezado pela sociedade como um ser mau. Um ser que odeia o ser humano. Não, ele não é assim. E dentro da série Lúcifer ainda entender que eles estão colocando a culpa no próprio Deus de ele ser assim, como que se ele fosse um filho rejeitado, e é por isso que ele é rebelde, que ele se rebelou e tantas coisas, mas é tanto absurdo, meu irmão, que é só Deus para ter misericórdia. É só Deus para ter misericórdia. Então, é como que se o mal fosse pintado de bom. Pastor, por que o senhor está falando sobre tudo isso? Porque tudo isso que eu estou falando aqui está no nosso cotidiano e já está até dentro da nossa casa. Novelas, comerciais, filmes, roupa, tudo que você vê branco e preto está alinhado não só ao piso maçônico, mas ao bem andando com o mal e o mal andando com o bem. E o bem vence o mal. O Apocalipse revela isso. Então, o que eu quero que você entenda, meu irmão? Hoje eu vou mostrar aqui alguns desenhos animados e algumas coisas para vocês. Eu quero que você entenda, por exemplo, quem é que projeta o filme, o desenho, a série, a novela, o brinquedo que seu filho brinca, que você assiste? Quem é?
Eu vou dizer sem medo de errar, mais de 90% deles são homossexuais, satanistas e ocultistas. O que eles estão fazendo através do entretenimento? Mudando o comportamento da humanidade para aceitar trevas como algo bom e a luz como algo ruim. É por isso que ser crente de verdade nessa era é você ser um ataque ao sistema das trevas. Então você não vai... Se você sentar com o seu filho e assistir desenhos, por exemplo, da Netflix, desenhos novos das redes, dos canais fechados, você não vai ver seu filho ouvir falar que Jesus é Salvador, que Jesus ama, que Jesus perdoa, que Jesus vai voltar. O que você vai ver? Você vai ver que o mal é bom, o mal é bom, o mal é bom. A todo momento eles vão propagando, o mal é bom, o mal é bom. E a sociedade e a humanidade vai aceitando que o mal é bom. E que na realidade Deus, Jesus, Bíblia, conceitos de verdade e família não existe. Porque isso está sendo deletado dessa geração. Então eu quero mostrar algumas coisas para vocês simples. Eu sempre falei isso aqui, mas Deus me tocou para falar novamente. Isso daqui pode ser, são uma página no Facebook, né? A Barbie da favela já vem com 3 filhos pequenos, grávida, de uma criança chamada Enzo. Não acompanha o Ken porque tá preso. Aí eu fui clicar para ver se isso aqui era fake news. Existem páginas no Facebook da Barbie da favela. A Barbie que fuma, vai pra balada, dança funk, faz tudo que é pervertido. Né? Agora eu vou falar sobre outro assunto. E eu peguei essa bandeira. Essa é a bandeira do orgulho da comunidade, né? LGBT. Aí chega um brinquedo, né? De uma forma simples, singela na nossa casa. Veja que a bandeira LGBT ela tem 6 cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha as cores do Pop-It, né? Acho que é isso que se chama aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, meu irmão, essa bandeira ela tá nas séries da Netflix, nos desenhos animados, qualquer coisa que passa no YouTube, você vê uma programação cognitiva. O que é isso? O cérebro da pessoa está sendo direcionado a um sistema ideológico de uma mudança comportamental sem precedente. Aonde que isso está agora? Na mão do seu filho aí na sala brincando. E eles estão dizendo que é um brinquedo anti-estresse. Só que sabe qual é o problema? A mente do povo ela já foi tão roubada que o que eu estou falando aqui é fanatismo religioso para muita gente. O que eu estou falando aqui para muitos é religiosidade. Porque para muitos é só um brinquedo. Que nada, entendo o que eu vou te falar, meu irmão, nada é criado sem um propósito. Um desenho tem um propósito, um filme tem um propósito, uma série tem um propósito, uma roupa que é colocada tem um propósito, um brinquedo ele é criado com um propósito, um jogo de videogame é produzido com um propósito. E qual é o propósito? Afastar o homem do propósito de Deus. Colocar o homem em alinhamento com as trevas para que ele odeie a luz. Então Deus me tocou a falar sobre isso. São coisas simples. Então eu vou falar, olha só, umas mensagens subliminares antigas, só para você entender. O Rei Leão. Você sabe que o criador do Rei Leão morreu, né, de AIDS, era homossexual assumido. O Rei Leão, como bom dinossauro, tem a mesma mensagem, ensina as crianças a serem assassinos e não ter consciência pesada. Isso saiu na revista Time, que seria como a revista Veja do Brasil, que o Rei Leão foi o filme mais assassino produzido pela Disney. E o Rei Leão, veja que na capa aí, ó, você vê nitidamente, né? Parece um rosto de leão, mas na realidade é uma imagem
Como também essa imagem aparece, né? Na morte do leão ali, ó. 3 milésimos de segundo. Aparece a palavra sexy, além de ocultismo, magia e tantas coisas, mas a maior pregação do Rei Leão é que a criança pode matar. Isso aqui é no casamento da Ariel, né, da Pequena Sereia, que é um dos primeiros desenhos pornográficos da Disney, né, altamente sensual. Na capa da Pequena Sereia existem vários órgãos genitais masculinos. E para ela casar com o príncipe, ela teve que entregar a voz e a alma dela a uma bruxa. Ela entregou a alma e a voz dela ao diabo para se transformar numa mulher e se casar. E daí você vê que no casamento da Ariel, o padre está excitado. Bernardo e Bianca, aparece essa mulher nua na parede. Essas mensagens aqui são lançadas no cérebro das crianças em 3 milésimos de segundo. É um dos desenhos que mais eu combati, né? A história oculta de Peppa Pig. Além de ela não tem a pata de um porco, ela tem um pé de galinha na mão, a pata do porquinho. Porque é um casal de homens que fez o desenho da Peppa Pig. E é um desenho erótico. A cabeça dos porcos são órgãos genitais masculinos. E crianças que assistem Peppa Pig ficam erotizadas. Galinha Pintadinha é um terreiro de macumba. Eu tô só falando o que eu sempre falei aqui para vocês, mas é necessário. Olha o que é o pai André no terreiro de macumba. É o que o Lula recebeu lá no terreiro, é o Zé Pilintra. E por isso que crianças que assistem esse desenho vivem gripadas, né? Pastor Carlos, por que o senhor falou tudo isso? Sabe por que eu tô falando tudo isso, meu irmão? Porque nós estamos comunicando com as obras das trevas e não estamos mais reprovando. O teu filho está trancado dentro do quarto agora, jogando videogames, aprendendo a matar. O quarto dos teus filhos estão carregados de brinquedos, consagrados ao diabo. O teu filho está brincando com brinquedos que foram entregues e consagrados ao inimigo. É por isso que ele não dorme direito, é por isso que ele tem paz, é por isso que ele vê vultos, é por isso que ele está sendo agitado. O comportamento dessa geração é um comportamento totalmente induzido, porque o ser humano é influenciado. E infelizmente essa geração já nasce com um celular na mão. Meu irmão, eu tenho um filho em casa, uma criança, que esses dias eu fiquei assustado com ele. Ele pegou o celular aberto, sem a coisa, e ele foi direto no YouTube. Ele não tem 3 anos. Então eu quero dizer para vocês que o diabo quer essa geração inteira para ele, e ele está apagando dessa geração. Ele está apagando dessa geração Deus. E eu quero dizer algo muito sério. O problema dos pais dessa geração é que você acha que a responsabilidade da salvação dos teus filhos é do pastor da igreja, é da salinha. Meu irmão, as salinhas de igreja, as crianças estão indo para brincar. As tias vão lá dar uma... Não é todas as igrejas, mas eu vou colocar mais de 90% das igrejas. As tias vão lá dar uma palavrinha, daí coloca as crianças a pintar. Ensaia um hino, as crianças vão lá e cantam. Enquanto que durante a semana teu filho está de 4 a 5 horas na escola sendo programado para aceitar a ideologia de gênero. Enquanto ele fica com o celular o dia inteiro na mão aprendendo sobre tudo menos sobre as coisas de Deus. Enquanto o videogame está ensinando ele só coisas horríveis, a matar, ver sangue, sangue, sangue. Aí você acha que eu sou um religioso. Mas não há espiritualidade. O diabo está roubando a espiritualidade dessa geração. E eu estou mentindo, eu estou falando a verdade, meus irmãos. Aí você acha que o pastor, o sistema religioso é responsável pela salvação do seu filho? Não, mas a responsabilidade da salvação do seu filho é tua. A responsabilidade da salvação dos meus filhos é minha. Pastor Carlos Cardoso. E aí a Bíblia vai dizer, Deuteronômio capítulo 6.
Versículo de número 3. Ouve, pois, Israel, e atenta, em guardares, para que te bem te suceda, e muito te multipliques, como disse o Senhor, Deus de teus pais na terra, e que manda leite e mel. Aí verso 4, ouve Israel, o Senhor é Deus o único. Aí ele vai dizer, para amar Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e verso 6, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e olha o que Deus disse, e ensinarás ela aos teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, deitando e levantando-te, e atarás por sinal na tua mão, e elas te serão por frontais. Você vai colocar a palavra de Deus na sua casa, e você vai colocar na tua porta. Sabe o que Deus está dizendo? Para os pais, ensina os filhos a palavra. Uma criança judia com 12 anos cita 613 leis da Torá. E eu quero perguntar para você hoje, quantos versículos bíblicos teu filho sabe de cor? Quantos versículos bíblicos teu filho sabe de cor? Se teu filho sabe ler e escrever, o teu filho sabe achar os livros da Bíblia? E eu pergunto, o coração do teu filho teme a Deus? Quem é que está gerando toda essa rebelião no coração dos teus filhos contra você? É aquilo que ele tem aprendido através de desenhos, filmes, novelas, seriados, brinquedos, através do TikTok. Que o sangue de Jesus proteja a nossa casa. Acorda. E eu estou falando algo com vocês. Eu tenho um filho meu que é muito propenso a celular, meu irmão. A tecnologia. Se deixar, ele fica o dia todo na frente da televisão. E a gente está ponderando aqui em casa e a gente vê uma mudança de comportamento drástica. Ele na frente da TV e ele brincando. Meu irmão, eu falo algo, eu, pastor Carlos, não sou melhor que ninguém. Que Deus me livre. Mas os meus filhos, se eles saem na rua e vê alguém falando palavrão, eles ficam escandalizados. Eles vêm me falar. Se ele vê maldade com crianças, fazendo maldade com crianças, eles vêm me falar. Eles voltam para casa se eles veem na rua acontecer alguma coisa errada. Só que eu oro toda noite com meus filhos. Meus filhos não dormem sem oração. Não dormem. Essa semana foi uma semana de ataque espiritual. Todos aqui na minha casa ficaram enfermos. Todos. Só que diante do que Deus está fazendo no jejum de 21 dias, Deus me deu um alerta. É espiritual. São ataques espirituais. Quando eu falo sobre esse assunto que eu estou falando aqui nessa noite, já teve dias, meu irmão, de meus filhos acordar de madrugada vendo bichos. Porque eu estou falando algo que parece simples, mas é mais espiritual do que você imagina. Pastor, o que eu faço para mudar? Tome uma posição de autoridade espiritual dentro da sua casa. Você é o sacerdote, a profetisa do lar. Tome um posicionamento nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você e pela sua família. E hoje eu vou orar para Deus derramar autoridade sobre a sua vida. Deus vai derramar poder sobre a tua existência. Você vai ver coisas sobrenaturais acontecer dentro da tua casa. Em nome de Jesus, irmãos. Essa semana eu recebi um áudio de uma criança de 4 anos que sonhou com uma tsunami invadindo o Brasil. Quem falou isso foi a neta, a avó. E ela via aquela onda destruindo tudo, engolindo tudo, um buraco gerando uma cratera muito grande, as pessoas indo embora. Daí a criança de 4 anos falou para a vovó, foi só um sonho, né?
Aí a avó olhou para a TV, tava passando a imagem, meu irmão, a reportagem a semana toda sobre o cumbre, que uma tsunami pode chegar no Brasil. Meu irmão, algo está para acontecer. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. O Senhor disse, ensina o menino o caminho que deve andar, que quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Mas se você não ensinar, o diabo está ensinando. O diabo pegou esse versículo, ele usa para ele. Eu vou programar a mente dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens. Eu vou roubar Deus da mente deles e da história deles. Eu vou entretê-los para eles não entender nenhum princípio da palavra. Acorda em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, feche seus olhos. Se você tiver com os teus filhos, abrace teus filhos, pede para eles fecharem os olhos agora. Senhor, o temor a Ti é o princípio da sabedoria. A nossa família, Senhor, ela está sendo atacada por obras infrutíferas das trevas. E o Senhor nos convida a não comungarmos com isso, mas condenar tudo isso. Pela autoridade do nome do sangue de Jesus, agora eu quero repreender toda a tua ação maligna dentro de cada lar que me ouve agora. Satanás, essa família tem marca de sangue, tira a tua pata suja de dentro dessa casa agora. Eu estou te dando uma ordem, sujo e mentiroso, saia da mente. Espírito de prostituição, de deformação de caráter, que quer deturpar a imagem de Deus da mente do coração de jovens e adolescentes, saia dessa vida agora em nome de Jesus. Eu profetizo libertação sobre famílias agora. Orebacando remai ehel e jorebai ekeminahastia. Saia desse lar agora, Senhor, revela aos pais. Instrui os pais, enche os pais de autoridade. Em o nome de Jesus, manifesta a tua glória. Restaura famílias. Converte o coração de pais aos filhos, de filhos aos pais, de esposa ao marido, de marido à esposa. E que a nossa família venha viver o propósito do Senhor na terra. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Queridos, que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Em o nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Não deixe de nos ajudar. Não deixe de nos ajudar. Amanhã nós vamos estar às 6 da manhã aqui no 20º dia dessa consagração. E terça-feira nós vamos terminar o nosso propósito para a glória de Deus. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos os irmãos do Facebook. Deus abençoe todos os irmãos do YouTube em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913, CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.